de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces Nolasco. Aproveite a promoção de goiabada Nolasco. Pague 2 e leve 3. Doces Nolasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Oito horas e 5 minutos, 8h06, agora viramos. Continuamos aqui com a presença muito agradável aqui do Dr. Julian Zanon. E Arnaldo, voltando. Pega a bola. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, João Marcelo Sá, ouvinte assíduo da gente, Marcos, sempre está mandando mensagem aqui pra gente. E ele fala o seguinte, né, que ele é motorista de ônibus e pergunta como que ficam os casos de insalubridade a partir dessa reforma da Previdência. Não, o trabalhador que tem direito a uma aposentadoria, a gente chama ela de especial, né? Que muitos motoristas de ônibus, pessoas que trabalham em caldeireiros, soldadores, aqui em mergulhadores profundos, sim, né, aqui em Campos, trabalhador rural, muitas das vezes tem, né, principalmente antes de uma alteração que teve na lei em 1995, e ela continua. Eles têm que ser tratados. Pessoas profissionais que trabalham com raio-x. Sim, também, sim. Expostos são vários tipos de agentes, né? Bactérias, ruído, calor, vibração, frio. Então são realmente muitos trabalhadores. A gente não pode nem dizer que eles são minorias, não. Claro que são, se comparado aos demais, só que eles são muito numerosos, né? Mas qual seria essa diferença? O que ele tem de diferente para um trabalhador que não tem insalubridade? Trabalhar menos. Um trabalhador que disposto de uma forma assim, muito agressiva, que na verdade o mais comum é eles trabalharem até 25 anos, que seria no máximo, né? Mas há exceções que o trabalhador pode trabalhar até 15 anos e se aposentar por tempo. Então, olha só, vamos imaginar, e aí um mergulhador de águas profundas começou a trabalhar aí com seus 20, com 35 anos ele poderia estar aposentado por tempo de contribuição, né? Então, é um privilégio muito grande, um privilégio que eu entendo necessário. Também, né? É um risco muito grande. É um risco. Esses mergulhadores... Sim. E na reforma isso está previsto mudar? Esse tempo de contribuição pode ser ampliado nesses casos extremos, como você colocou? Não, ele é de uma certa forma bem mantido. Os critérios mudam um pontozinho ou outro, mas de forma assim genérica eu até comento com os meus clientes, pode ficar bem tranquilos que não vai mudar, não vai perder privilégios, não. Agora eu estava falando com você aqui no intervalo, eu acho que é interessante também para a população ter conhecimento de forma geral, né? Motorista de ônibus tem insalubridade, eu não sabia que funcionava, você explicou que são alguns pontos, né? Pode ter, porque para ter esse direito a uma aposentadoria especial, ele tem que comprovar que estava exposto a algum desses agentes insalubres, né? E o motorista do ônibus é muito comum a vibração e o calor. Só que a partir de 2002 ele passou a ser exigido um documento, né, chamado PPP para comprovar essa especialidade, até mesmo devido a grande mudança que a gente teve em hábitos e até mesmo em tecnologias. Por exemplo, um motorista de ônibus há alguns anos atrás era exposto a um ônibus que vibrava muito, um calor horroroso, porque era motor na frente. De carbono ali. Exatamente, motor na frente e era muitas das vezes assim insalubre mesmo, né? Hoje a gente vê ônibus modernos aí que não seria, por isso até que passou a ser exigido em 2002 esse documento, porque acabou sendo um pouco injusto uns terem direito à salubridade como outros que viviam sem exposição nenhuma. Nós falamos aqui sobre Arnaldo citou, e muito bem citado, esse problema das mulheres que não casavam por conta para não perder a pensão. Eu conheci várias. Viviam maritalmente, como casados, né? Mas não assinavam o papel. Hoje em dia pode cair, porque você pode provar que há relação estável. União estável. União estável. Agora,
O negócio é a quem interessa provar, a quem né? interessa provar, né? Quem vai entrar na justiça Pois é, vai prejudicar alguém. Pois é, o sujeito tem que ser muito espírito de porco para Justamente. para fazer isso. Agora, pensão por morte. Pensão por morte é o que a gente falava do... Espera um pouquinho só. A pensão por morte que a gente se referia era da esposa e o marido. O marido morria e a pensão ficava para a esposa. Né? Como é que isso está previsto agora? Parece que houve uma redução. Estou certo? Não. Sim, não houve uma redução no rol de dependentes, não. Houve uma redução até mesmo no salário. No salário, Isso que eu... E há uma discussão sobre esse ponto assim tremenda, porque há previsão até justamente pela pensão ela ser um benefício pago oriundo de um outro dependente, né, de um outro segurado, aliás. Então, eles tentam tratar de uma outra forma, até ferindo princípios constitucionais. Então, isso claro no meu modo de ver, né? Então, a proposta do governo é o quê? Você é um dependente direto comprovado, você teria direito a 50% da renda do seu marido, por exemplo, no caso de uma mulher, e mais 10% garantido. Então já começaria com 60% do salário dele. E aí ia depender da quantidade de outros dependentes. Então o INSS pagaria no máximo 100%. Hoje não, hoje é sempre 100%. Então, por exemplo, uma família aí que um pai de família veio a falecer e deixou uma esposa e um filho menor de 21, teriam, no caso, 70%. Cada membro seria 10% a mais de ganho, né? Chegando ao total de 100. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, Arnaldo, me permita. Vamos supor, o marido que falece, que sofre um acidente de trabalho, ou que seja, que morre, e que deixa mulher e filho, ele está empregado e tem um salário de R$8.000. Ele está empregado, ele não está aposentado. Não estou falando de transformar a aposentadoria em pensão. No caso da minha mãe, foi a aposentadoria do meu pai virou pensão para ela também. Né? Mas nesse caso na morte, como funciona? Ele ganhava 8 mil de salário na empresa. Ela trabalhava 15 anos na empresa. Como fica? Ela recebe um percentual sobre esse salário? Isso. No atual, a gente, não importa não estar aposentado. Ele, por estar trabalhando, ele era um segurado. Então, por isso já daria direito como um aposentado qualquer. Tá? E aí a renda seria aquela renda muito semelhante à aposentadoria que ele teria quando ele fosse aposentar. Então aí, não é o salário que ele recebia no momento da morte? Não. Ah, tá certo. Não, mas e a reforma quer mudar também, quer diminuir ainda mais isso aí. Né? Não quer pagar o salário que seria, quer pagar aquela matemática que eu disse, dos 50% mais 10, mais 20, mais 30, no máximo 50 ou 60? No caso, começa em 60, que é 50, a gente diz assim, 50 pelo segurado ter falecido e 10 por membro. Então, sempre vai ter no mínimo um membro, né? Então, começa em 60 aí. Então, cada filho seria mais 10%. Isso. Cada filho é menor de 21. Menor de 21. Mas esse benefício, ele começa num valor, um valor mínimo, como o Marco falou, não é o valor de salário, é o valor da seguridade, né? O valor do INSS dele, que pode ser um salário mínimo, talvez. Exato. Aí que entra essa grande discussão, porque que para mim foi um ponto principal que eu fiquei de olho no voto do relator no Congresso, que estava ferindo o princípio constitucional do salário mínimo. Então, esse exemplo que você deu dos 8 mil reais por mês, poderia ser muito bem que ele viveu a vida toda com salário mínimo. E aí a esposa, que não tivesse outro filho, por exemplo, ela ganharia 60% de um salário mínimo, era a proposta do governo. Então, o relator, ele mexeu... Aí fere a Constituição. Claramente. Mexeu muito bem nisso, porque ele propôs, não, tá certo, a gente pode até... concordar de certo modo, porque existe sim salários altos aí, né? Só que se for comprovado que o dependente não tem uma renda além daquela, ela não poderia ser menor que o mínimo.
Outra pergunta aqui que é interessante, que foi feita por um senhor chamado Zé Carlos Amorim, do Parque Leopoldina. A reforma prevê alterações no salário família e auxílio reclusão? Sim. Hoje, a gente tem uma portaria que geralmente, dia 1º de janeiro, ela sempre é alterada, né, mantendo o que é considerado baixa renda, né, e ele não acompanha o salário mínimo. Hoje está em torno de R$ 1.360. E aí a reforma queria colocar sempre para ser salário mínimo. Então, hoje o auxílio reclusão não é para todos os... É bom desmistificar, né? Porque o pessoal da direita fala que auxílio reclusão é um absurdo. O sujeito comete um crime, vai preso e a família passa a receber e é mais que o salário mínimo do trabalhador. Né? Mas não é bem assim. Não, isso é o maior mito da Previdência, na minha opinião, porque ele não é primeiro que ele não são para todos. Então, um trabalhador aí que ganha mais de R$ 1.360 hoje, se ele vier cometer um delito e ficar preso, pode ter filho recém-nascido que não tem direito ao auxílio reclusão. Então, o governo queria diminuir esse valor que é alterado sempre por uma portaria, que hoje está esse valor, para salário mínimo, sempre manter salário mínimo. Então, aí ia tirar muito mais gente desse meio, né? Qual preso que tem direito ao salário, a esse auxílio reclusão? Que a família tem. Isso que eu ia falar. Na verdade, o benefício é para quem está solto, não para quem está preso. Exatamente. É aquele que está detido e não pode estar em regime semiaberto, ou seja, ele não pode estar, às vezes, produzindo, trabalhando solto por algumas determinadas horas e está preso em outros momentos, em outras horas do dia. Então é aquele que realmente esteja preso mas que tenha sido contribuinte. Isso, que seja segurado, como aquele exemplo que a gente deu de uma aposentadoria, uma pensão, né? E que não ganhe mais do que esse valor determinado na portaria. Doutor Runiel, tenha sido ou que esteja sendo contribuinte. O cara que teve a carteira assinada, que já contribuiu de alguma forma, ele tem que estar ativo, tem que estar contribuindo no momento da prisão para que a família possa ter direito. Então, se ele estiver contribuindo, é indiscutível. Agora, se ele foi contribuinte, ele tem uma carência pode até ultrapassar 1 ano, mas no mínimo de 1 ano. Então, se ele teve uma carteira assinada há 10 meses antes dele ser preso, ele é segurado assim como um que estava nativo. Certo. Agora, o pessoal lá do nosso RH, Betânia, está ligadinho aqui com a gente, estava falando sobre o exemplo anterior que o Marco usou na discussão anterior, com relação à base de cálculo para o INSS. O Marco colocou ali a pessoa que ganha R$8.000. Ela vai botar assim, 8 mil nunca será a base. O INSS tem um teto percentual que nunca será, né, do salário cheio. Qual que é o teto do INSS hoje? Ele altera todo ano. Ele fica em torno de R$6.000. Então, esse trabalhador ele pode muito bem em vida ganhar 8 mil, sim, só que se ele quiser projetar isso para a vida dele como aposentado, ele tem que lembrar que vai ser limitado e ele faz uma previdência privada para complementar. Isso é muito comum em trabalhadores da Petrobras e tudo, porque são salários muitas das vezes mais alto e que na hora de se aposentar ele diminui muito o padrão de vida, né? O trabalhador ele pode optar por esses dois regimes, ele ter a aposentadoria no regime geral do INSS, do governo, que é do governo federal, e também pagar uma previdência privada. Se ele tiver condições, ele pode fazer esses dois modelos? Pode, porque aí a gente nem trata como dois regimes. A privada não seria um regime próprio. O regime próprio é mais aquele ligado aos órgãos do governo, por exemplo, um servidor público federal, estadual, municipal, né? Então, ele pode muito bem, porque ele não está ferindo isso. Ele está, eu digo assim, até mesmo fazendo um investimento. É muito semelhante a ele colocar um determinado valor na poupança dele todo mês. Então, isso é perfeitamente possível, sim. Agora, no caso de servidor... Não é só isso. É citar um conhecido, funcionário do Banco do Brasil, se aposentou tem 6 anos pela Previ, né, que é a Caixa de Pecúlio,
no Banco do Brasil e agora solicitou pelo INSS. Ele tem direito aos dois. Sim. Claro, isso aí não... Ele foi contribuinte. É. Agora, no caso do servidor, por exemplo, eu sou servidor público municipal lá em São João da Barra, e lá é um regime, desde que eu entrei no concurso, eu entrei no concurso de 2012, então, logo depois se criou o regime próprio de Previdência. Eu já tinha contribuição anterior a esse período. Quando lá na frente eu for me aposentar, como que eu faço esse cálculo? Junto o que eu já paguei o INSS em outros serviços com o regime próprio de Previdência? Isso que me deixa muito confuso, embora com a reforma passando não tenho a menor expectativa de um dia me aposentar. Mas se digamos que eu tenha essa oportunidade lá na frente, como que eu faria esse cálculo? Pegando a contribuição no setor privado, com esse serviço público, junta tudo na hora do cálculo? Isso, exatamente, você não pode jamais usar o mesmo tempo para aposentar nos dois regimes. Então, por exemplo, eu trabalhei de 2000 a 2010 no setor privado, de carteira assinada, e aí passei num concurso público e entrei em 2010 e eu estou até hoje. Eu nunca posso, eu vou usar aquele período para juntar tudo aqui no setor público, hoje eu estou com o direito de me aposentar, e usar esses mesmos 10 anos para complementar, pagar mais um X período e também aposentar no INSS. Agora, se você quer usar esse período para aposentar num só, você solicita uma certidão, por exemplo, nesse seu caso, se você aposentar no público, você solicita no INSS para comprovar para o outro ente pagador que você não vai usar aquele período ali. Você está usando tudo para se aposentar lá. E se você futuramente vem e faz um pedido de aposentadoria no INSS, aquilo ali seu foi zerado. Você que comece a contribuir de novo novamente. Isso aí. Não pode, nunca a gente tem que ter ideia. Nunca posso somar e ainda aproveitar o mesmo período para me aposentar nos dois. Uma pergunta aqui da Marlúcia Costa Vélez, eu acho que é assim. Será possível acumular a pensão com outro benefício previdenciário? Sim, hoje é possível, tá? E continuaria sendo possível, só que com uma forma diferente de tratamento. Porque a pensão, ela, por exemplo, eu sou aposentado e minha esposa veio a falecer. Eu teria direito à pensão dela. Só que agora eles querem criar. Eu optaria o salário maior, eu teria que escolher, né? Eu receberia o salário mais alto e do benefício com salário menor, eu teria, aí dependendo do valor, eu teria uma porcentagem. Então a proposta do governo mudou para isso. E o relator, inclusive, não fez grandes alterações. Então isso é uma tendência, sim. Hoje não. Hoje, se eu sou aposentado com teto, minha esposa também veio a falecer, eu vou ganhar uma aposentadoria no teto e uma pensão também. E isso não muda se você já sacramenta, não muda mais, mesmo com a reforma. Como? Ou vai mudar? Não, sim. Se aposentou hoje. Se você está nessa situação hoje. Isso. Nós já falamos isso no início da entrevista. É direito adquirido. É direito adquirido. Não pode mudar. Não pode mudar. Arnaldo. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho ao que a gente falou lá no início com relação ao BPC, né, ao LOAS, que a gente tratou aqui várias vezes. Falei com você no primeiro, no segundo, nesse bloco também, porque é uma questão que gera ainda muita dúvida. Muita gente coloca, Julião, que o BPC ele entrou ali no texto da reforma como se fosse já uma coisa para não passar e o governo ter alguma coisa para negociar com o Congresso, que era todas as mudanças que viriam no BPC. Você vê da mesma forma que já foi colocado no texto para ter margem de negociação? Sim, vejo, mas e não só o BPC, como essa questão aí que a gente falou aqui de salário abaixo do salário mínimo, né, para pensionistas e tudo. Eu acho tudo sim que isso aí, na verdade, é muito bem pensado e toma lá da cara. Realmente é muito bem pensado. São coisas que tem na reforma. É o famoso ali bode na sala, né? Que a gente nem imagina que esteja ali, assim, nessa atmosfera que é a reforma aí, né? E a reforma do jeito que você está acompanhando mais do que a gente, o que vem sendo discutido até hoje aí, o que você acha que realmente de concreto
Opa. O que você acha que de concreto passa e que altere diretamente a vida do contribuinte? Principalmente, eu acho que a idade mínima, então eu acho que isso realmente vai ser uma tendência e no caso, o tempo de contribuição. Uma idade mínima e um tempo maior para se aposentar, que isso é o ponto-chave de qualquer reforma, né? Alterando isso, o trabalhador ele tem que trabalhar mais, né? Ou seja, vai render mais para a Previdência e demorar mais ganhar. Então, é uma medida só que aumenta 2 vezes a renda da Previdência de uma forma geral. Agora, a gente falou de direito adquirido aqui algumas vezes, você citou aí o direito adquirido algumas vezes. O jovem de 18 anos que está com a sua carteira assinada hoje, tem a sorte na vida num país com 3 milhões de desempregados, mas tem a sorte na vida de começar a trabalhar com 18 anos e começa a contribuir. O cálculo desse jovem de 18 anos é o do INSS hoje ou ele é atingido pela reforma? Não, esse é atingido pela reforma, porque o direito adquirido é aquele que ele já tinha o direito antes da lei ser alterada. Então, é diferente do jovem. Mas se eu contribuo com 18 anos, eu já não tenho direito? Eu já não adquiro direito a partir do momento que eu começo a contribuir? Não, porque a aposentadoria ela tem vários requisitos. E você não vai ter com 18 anos o requisito de, por exemplo, aposentar por idade, 15 anos de contribuição hoje, e para aposentar por tempo, 35 anos. Você não adquiriu o direito nesse sentido, entendeu? Você simplesmente... É aí que vem a expectativa do direito. Só que nesse jovem de 18 anos a gente não teria como ver essa expectativa, porque seria muito cedo. Agora vamos imaginar um senhor de 64 anos que já tem o tempo suficiente para aposentar por idade, só está esperando o aniversário de 65. Aí vem a reforma e muda de uma hora para outra. Ele também não tem direito adquirido, só que ele é totalmente diferente desse do 18 anos, porque ele tinha uma expectativa assim, de direito muito maior, né, muito grande, eminente. E aí sim, ele... Mesmo que o INSS não reconhecesse numa justiça federal... aí ele tem... Não, mas aí a própria reforma já veio, não haveria necessidade do judiciário, não. Ele, por ter expectativa de direito, a reforma já prevê um pedágio. Então, que é um tempo... E qual seria isso? Já é previsto qual é esse tempo aí de quem seria mantido no cálculo atual e quem seria, digamos assim, alcançado pelo novo cálculo? Tem. Só que isso o relator muda, o Senado acredito que vai mudar ainda mais, só que eu gosto de colocar, até em relação a tratar por clientes, aqueles que estão... realmente próximos de aposentar, eles têm sim já uma expectativa de direito e vão ter que trabalhar menos em caso de aumentar a idade, né, ou em caso de aumentar o tempo de contribuição. Mas não há hoje um consenso de quanto tempo seria? Não. Sim, o governo propõe algo, o relator muda isso, exatamente, mas a tendência é quanto mais próximo, menos tempo. Por exemplo, esse exemplo que eu dei de 64 anos, ele teria que trabalhar bem menos de um ano a mais para se aposentar. E o governo quer mudar de 15 anos de contribuição para 20. Então ele poderia, por conta de uma reforma, ter que trabalhar um ano a mais para chegar aos 65 e os 5 para chegar aos 20. No caso, 6 anos, né? No caso, 5, porque a idade ele já vai ter. Só que não, aí ele, no máximo, teria que trabalhar menos de um ano, entendeu? Poucos meses a mais, porque quanto mais próximo do direito adquirido, de adquirir aquele direito, a expectativa. A famosa multa, entre é aspas, o pedágio diminui. Que a gente fala isso. O pedágio, quanto mais próximo, menor, entendeu? Eu nem gosto de expor em números, porque isso muda muito. Isso é muito discutido na reforma. Então, o governo pretendia propor de uma forma, na prática a gente viu que foi outro, o relator já fez alterações, então... mas até existe. O texto final ainda tem muita coisa para mudar, né? Bom, de uma maneira geral, já que a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista, de uma maneira geral, doutor Julián, o senhor acha que essa reforma, como ela deve ser aprovada? Já não vamos falar da reforma proposta, porque como ela já passou por várias modificações do relator e tal, ela é muito prejudicial ao trabalhador, ela destrói realmente, como diz os políticos de mais tendência à esquerda, os direitos adquiridos dos trabalhadores. Quer dizer,
é como se estivesse retroagindo. Não é retroagindo nada, né? Porque a maioria das leis da Previdência são tão antigas, né? A lei trabalhista, uma coisa tão antiga. Qual a sua opinião? Sim, ela principalmente por criar uma idade mínima, ela assusta um pouco, né? No caso, a proposta do governo colocar uma idade mínima para o homem 65, mas hoje o aposentado por idade ele já tem que esperar os 65, sim, só que a gente se esquece que muitos trabalhadores que já se preocupam com a Previdência desde muito cedo, que já estão preocupados em, eu perdi meu emprego, eu vou contribuir o carnê porque eu quero me aposentar o mais cedo possível, ele chega aos 35 anos de contribuição, que é o exigido hoje, ou até menos, né, no caso de insalubridade, como a gente mencionou, sem ter essa idade mínima. E aí ele vai ter o tempo de sobra, vai ter que continuar trabalhando para ter a idade mínima, que hoje vai ser a proposta 65 homens, 62 mulheres, né? Pois é, agora você vê, né? Nesse caso, então vamos fazer uma analogia rápida aqui. Você começou a trabalhar se formou, começou a trabalhar com 20 anos. Com 65 anos, ele tem 45 anos de contribuição. Se ele conseguisse trabalhar, se ele começasse a trabalhar com 30, ele teria 35 anos de contribuição. Vai ganhar a mesma coisa que se ele tivesse do que aquele que trabalhou 45 anos. Exatamente, o que seria, né, no nosso modo de... Então ele pode ficar 10 anos sem contribuir, que não tem problema nenhum. Isso aí. Aí é um desestímulo. E isso, a gente, sempre que toca na reforma, sempre mencionei aqui com muito cuidado de que é necessário, não é? Exatamente por isso. Um cara desse que vê que ele não precisa trabalhar mais do que esse tempo, ele, com certeza, ele vai às vezes trabalhar no mercado informal, não vai se preocupar em pagar, e isso é péssimo para a Previdência também. Pois é. Então, a gente acaba se esbarrando em outros problemas, né? Olha, foi excelente, né? Essa participação sua conosco aqui. Eu acho até que a gente deveria ter, pelo menos uma vez por semana, algumas perguntas de Previdência, porque agora vai esquentar quando for aprovado, aí que as dúvidas vão vir, hein, Arnaldo? Mas só que depois que for aprovado, não adianta ter dúvida, né? Não adianta ter... Não, mas aí é mais para entender do que para tirar dúvida. Para entender, até para esclarecer. Bom, agora você tem direito a isso. Agora você vai ter que fazer isso, porque, como diz o Arnaldo e a Luísio, né, decisão judicial não se discute. Cumpre-se. E no caso do legislador, nesse caso, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Uma vez que definido, não vai ter muito o que se discutir. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos aqui um momento bem esclarecedor para muita gente, para mim, para Arnaldo e para muita gente que perguntou e que estava acompanhando conosco. E volte sempre. Muito obrigado. As portas estão abertas. Agradeço muito aí a poder ajudar um pouco, de certa forma, todos os ouvintes aí, esclarecer alguns detalhes aí do nosso dia a dia. Né? É isso aí. Eu fico com o Arnaldo aqui, que a gente ainda vai comentar alguns assuntos ainda do jornal Folha da Manhã de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da